A França é um país que, do ponto de vista da cultura de negócios, é próximo daquilo que é o Portugal. Ou seja, a França é um país onde prima a cultura latina e onde a cultura de negócios é muito influenciada pelos padrões latinos de comportamento. Ou seja, para fazer negócios em França é fundamental ganhar a confiança da outra parte. E, portanto, é todo um processo que se constrói ao longo do tempo e, por isso, também as decisões demoram mais tempo a serem tomadas. Por outro lado, a França é um país onde há uma hierarquia muito estabelecida dentro das empresas, o que quer dizer que, dentro do processo de decisão, há várias etapas, há vários níveis e, a partir daí, também mais tempo se demora. Normalmente a decisão é tomada no vértice, ou na pirâmide, dentro da pirâmide, digamos assim, de poder dentro das empresas, é tomada no vértice da pirâmide. Ou seja, mais uma vez, o processo é lento e, de facto, demora mais do que provavelmente noutros países. No entanto, é importante destacar que, mesmo demorando mais tempo, a partir do momento em que as relações se estabelecem, as relações normalmente duram. E, portanto, isso muda radicalmente a perspectiva, porque as relações que se estabelecem entre empresas normalmente são de longo prazo e não de curto prazo. Depois há um aspecto importante também em termos de cultura de negócios, é que em França é verdade que o inglês é uma língua importante, já é importante, mas o francês é determinante. E, portanto, todas as relações devem ser preferencialmente estabelecidas em francês. Os materiais de promoção, os materiais comerciais devem estar em francês. Isto facilita bastante a relação. Não é que o inglês não seja utilizado, mas o francês é primordial. A situação em França é uma situação, neste contexto, relativamente complicada. Porquê? Porque a economia está num processo de alguma estagnação, globalmente falando, porque há um processo de indecisão política muito forte, sobretudo pelo facto do orçamento para 2026 estar ainda em processo de aprovação e não ser ainda evidente quais são as medidas que vão ser anunciadas, sobretudo aquelas que afetam as empresas. Portanto, é um contexto ainda de alguma incerteza e por isso é preciso ter alguma cautela, porque há muitas decisões, quer de investimento, quer comerciais, que estão a ser, pelo menos, adiadas até a situação estar mais clara. O que não significa que o mercado seja parado, antes pelo contrário. A situação é que há setores onde há claramente uma situação de alguma estagnação, mas há outros setores que estão em progressão e continuam a crescer e oferecem oportunidades importantes para as empresas portuguesas. Eu falo sempre daquilo que são os setores mais relevantes para nós e o principal é, de facto, a subcontratação industrial. É o setor industrial em termos genéricos, onde nós temos uma oferta em Portugal que encaixa muito bem naquilo que são as necessidades do tecido empresarial francês. Por outro lado, há setores como a defesa, que continuam a investir muito neste contexto em que estamos atualmente e onde também existem oportunidades para as empresas portuguesas de cooperação e de parceria e, obviamente, também oportunidades comerciais. O mesmo acontece em áreas como o ambiente, a proteção ambiental em termos genéricos, a energia ou setores mais inovadores que tenham a ver com a tech e aí também, mais uma vez, o crescimento continua e há empresas francesas que perfeitamente podem ser parceiras de empresas portuguesas. Até porque há um fator muito importante em França. França é um país que é a segunda economia da União Europeia, é a sétima economia mundial. Nunca podemos esquecer-nos desse aspecto porque é determinante, porque tem um tecido empresarial muito forte, muito vasto, muito dinâmico e muito diversificado. E tem, sobretudo, um grupo muito importante de empresas de nível mundial que dão cartas nos seus respectivos setores. Existem pelo menos 40, 50 empresas de escala mundial que são francesas e onde, de facto, existem oportunidades importantes para as empresas nacionais. As oportunidades de negócio em França, neste momento, são variadas e em setores muito, muito diversificados. A defesa, a área industrial, a área da construção, por exemplo, sustentável, e todas as áreas de negócio que, efetivamente, tragam inovação e tragam diferenciação, são privilegiadas neste contexto em França. Depois há um fator muito importante que nós, em Portugal,
em relação à França temos, que é, por um lado, a proximidade e, por outro lado, a nossa capacidade, a nossa agilidade que as nossas empresas manifestam, e isso é muito, muito valorizado pelas empresas francesas. Depois, há também, e isso é um fator relevante, um facto, que nós temos uma grande diáspora portuguesa em França. É uma diáspora que, em termos de negócio, tem uma relevância particular. Há quase 50 mil empresas francesas cujos fundadores ou cujos sócios são de origem portuguesa. Este grupo imenso de empresas, muito diversificado, espalhado por toda a França, é determinante e é fundamental para detectar oportunidades, para apoiar as empresas portuguesas que se queiram internacionalizar para o mercado da França e, obviamente, aí também a ICEP tem um papel determinante porque está em estreita colaboração e apoio às empresas que o queiram fazer. A principal dificuldade do mercado em França é a conjuntura. Eu diria que a conjuntura tendo em conta os fatores que há pouco referi, é um dos primeiros fatores de dificuldade. Depois, obviamente, é um mercado muito competitivo, é um mercado muito aberto, é um mercado onde toda a gente quer entrar e, portanto, a concorrência é particularmente dura e particularmente difícil. Em França também, muitas vezes existe, e as empresas têm uma tendência natural para a primeira aposta ser na capital ou, neste caso, Paris, e na região à volta de Paris. É verdade que essa é a região mais difícil de entrar, onde toda a gente quer estar, onde o mundo inteiro quer estar, onde todas as empresas querem estar. E, portanto, o conselho principal é também de tentar encontrar oportunidades fora da região da Île-de-France, porque existem oportunidades, existe uma economia muito vasta além da região parisiense. Por outro lado, em termos de dificuldades, existe também alguma tendência para, eu diria, alguma preferência nacional, o que é compreensível em alguns aspectos. Existe alguma desconfiança em relação a produtos e ou serviços estrangeiros e, obviamente, eu diria que a grande dificuldade é a construção da relação, porque isso demora tempo e porque implica um investimento importante. Um outro aspecto também é fundamental para as empresas é que quando pensem em trabalhar com empresas francesas, em se instalar em França, em exportar para a França, têm que ter em conta um facto. O França é um mercado caro, onde os preços são elevados, onde os custos são elevados em geral e o investimento é e tem que ser constante. Um outro aspecto importante também é a questão da aposta que deve ser sempre feita no mercado em França, no marketing e na comunicação. Sem essas duas componentes será muito difícil se ingrar no mercado francês, porque é um mercado muito exigente e é um mercado permanentemente a pedir mais e onde a concorrência e a força das empresas locais acabam por condicionar muito empresas que eventualmente não tenham uma capacidade e uma endurance que lhes permita investir a longo prazo. Eu diria que o primeiro conselho prático é o mercado francês não é para principiantes, ou seja, é um mercado exigente, é um mercado que obviamente está aberto ao mundo e isso acaba por ser uma dificuldade ou pelo menos um desafio para as empresas. Eu diria que o primeiro conselho prático é a persistência. Não há nenhuma relação com a França que se faça sem persistência. E isso vê-se no dia a dia, ou seja, as empresas, por exemplo, o primeiro contacto deve ser um contacto bem preparado, deve ser um contacto feito em francês, obviamente, mas deve ser um contacto acompanhado sempre de um e-mail, de um telefonema, mas não desistir à primeira e, de facto, ter a preocupação de se mostrar, por exemplo, em grandes certames ou grandes eventos que ocorram em França, porque isso mostra, primeiro, o comprometimento das empresas e isso é bem percepcionado por parte de quem decide em França. E, de facto, ganhar esse processo, que é um processo de estabelecimento de uma relação, é algo que custa tempo e dinheiro. E, portanto, sem isso também não é possível conseguir ter uma relação estável e, sobretudo, conseguir entrar no mercado. E persuasão, que é sempre também muito importante. Os franceses são muito
enfim, normalmente, enfim, os franceses, ou os decisores franceses, são muito exigentes. São muito inquisitivos, portanto, perguntam muito, conhecem muito bem aquilo que acontece no mundo e toda a oferta que existe no mundo e, portanto, vão ser sempre muito exigentes em termos da qualidade, das certificações, da capacidade, da agilidade, dos comprometimentos com os prazos, etc, etc. Portanto, vão estar sempre em cima e isso, obviamente, que exige uma capacidade de resposta em permanência por parte das empresas portuguesas. Depois, outra recomendação que eu acho que é importante é que as empresas tenham em conta que existem muitas instituições, muitas entidades, nomeadamente a ICEP, mas não só, que podem apoiar este processo. E, portanto, eu diria que para preparar bem o mercado é preciso conhecê-lo muito bem, e isso a ICEP aí tem um papel determinante porque pode ajudar com informação, com contactos, com uma perspectiva de mercado, com conselhos, com recomendações que são essenciais para evitar muitas vezes alguns erros. É muito importante estudar e ter um business plan muito claro, muito bem trabalhado antes de avançar para o mercado francês, porque isso ajuda muito a compreender o mercado e a abordar o mercado. Portanto, isso é essencial que, neste caso, a ICEP possa, e a ICEP tem essa capacidade para vos apoiar nessa demarche. Por outro lado, existem outras entidades, existe um networking que pode ajudar as empresas a capitalizar o mercado e a entrar no mercado de uma maneira que seja muito mais sustentável e que seja muito mais rentável. Por tudo isso, quando pensarem em França, pensem na ICEP e pensem na possibilidade que a ICEP vos oferece de colaboração e de apoio no mercado francês. A ACL Cimenteira do Louro é uma empresa especialista na produção de pavimentos e revestimentos em betão. Tem uma forte presença internacional. Está na Colômbia, nos Estados Unidos e em França. Precisamente em França, abastece 260 lojas com 3.000 caminhões por ano. Números impressivos que nos levam a convidar Marco Ferreira, diretor de negócios internacionais da ACL, para estar no ABC Mercado. Marco, obrigado por estar aqui. Porquê França e como conseguiram esta expressão neste mercado? Muito obrigado pelo convite, é um prazer. A França é um mercado de proximidade para nós, é um mercado no contexto da União Europeia, portanto, em termos de negócios internacionais, temos um acesso facilitado e depois é um mercado muito grande naquilo que é a realidade do contexto europeu. São 68 milhões de potenciais consumidores com um poder de aquisição significativo e, portanto, é um mercado apetecível para qualquer empresa. E como é que a França se insere na estratégia global da ACL? A ACL tem uma estratégia dual naquilo que é a sua estratégia de internacionalização. Portanto, temos investimentos no Médio Oriente, especificamente no Sultanato de Oman, com 2 fábricas e uma pedreira, e, portanto, estamos aí no âmbito do investimento direto estrangeiro. A França insere-se na outra componente da dualidade da nossa estratégia, que é a exportação. Um mercado grande na Europa e, portanto, é um mercado apetecível e onde temos uma presença já há mais de 20 anos. Que oportunidades e dificuldades é que encontraram no mercado francês? Algumas das oportunidades decorrem daquilo que acabei de falar, portanto, é um mercado grande com um poder de compra muito interessante. E ainda por cima é um mercado muito vocacionado para a bricolagem. Os nossos produtos são passíveis de ser utilizados pelo próprio consumidor e, portanto, isso é algo positivo. Os desafios têm, porventura, muito que ver com alguns entraves do ponto de vista legal que os organismos franceses colocam, nomeadamente no que diz respeito à certificação de produtos para determinadas utilizações. Isso é também algo positivo porque nos prepara para os mercados mais exigentes. Fale-me agora dos seus principais clientes e da forma como a ACL se consegue diferenciar em relação a eles. A questão da nossa concorrência é algo que temos presente diariamente. Ela vem de empresas do próprio mercado francês, de Espanha também de alguma forma significativa e de mercados de leste.
Muitas vezes estamos a falar de mercados onde os custos dos fatores de produção são mais reduzidos do que em Portugal e, portanto, isso obriga-nos a um esforço extra no sentido de apostar fortemente na qualidade dos produtos como fator diferenciador e, para além disso, a inequívoca qualidade do serviço que prestamos ao cliente. O nosso enfoque está muito aí. A ACL tem uma larga experiência em França. Que recomendações, que conselhos daria a uma empresa portuguesa que esteja neste momento a olhar para esse mercado? Tanto para a França como para qualquer outro mercado, há que fazer o trabalho preparatório. Aconselharia os empresários e os diretores das empresas nacionais a não darem esse passo sem antes fazer um estudo do mercado, da concorrência que lá está presente. O acesso à França é extremamente facilitado a partir de Portugal. Há que ir ao mercado, ver as lojas, ver os produtos da concorrência que estão nessas lojas e delinear uma estratégia a partir daí. E como é que vê o futuro da ACL em França? A França é, neste momento, o nosso mercado externo mais importante. Neste momento absorve qualquer coisa em torno de 1/3 do nosso volume de negócios e, portanto, é um mercado onde continuaremos a apostar. Neste momento estamos focados em diversificar mais a base de clientes que temos no mercado, o que diminuirá o risco também associado ao mesmo. ACL Cimenteira do Louro, uma forte aposta em França que vai continuar a crescer. É a grande aposta da Greenvolt no mercado francês. Investir 50 milhões de euros em 125 megawatts de energia solar até 2028. É um investimento para apoiar a transição energética das empresas francesas com soluções de autoconsumo, mobilidade e soluções de energia solar em explorações agrícolas. Com esta estratégia, com este investimento, a Greenvolt pretende posicionar-se como uma empresa internacional de referência no mercado francês das energias renováveis. Pedro Carvalho, o que é que França tem que a Greenvolt quer? A França tem um potencial gigante, quer dizer, a França é uma das maiores economias do mundo, creio que é a segunda maior economia da Europa, e, portanto, tem aquilo que uma empresa como a Greenvolt necessita, portanto, consumidores de energia, muitas empresas, muitos espaços disponíveis, e, portanto, é um país para uma empresa como a Greenvolt, que é uma empresa com uma vertente internacional muito grande e que pretende ser uma dos principais atores no mercado a nível europeu, é um mercado onde nós temos que estar. Portanto, tem clientes, tem consumo de energia e tem alguma radiação solar. Portanto, não é o maior país do mundo, mas tem algo, em termos de radiação solar, mas tem alguma radiação solar e, portanto, é um país onde naturalmente temos que estar, para além de que tem uma comunidade portuguesa muito relevante, e não só a nível particular, como também a nível industrial. E como é que o mercado francês se insere na estratégia da Greenvolt? Um bocadinho como eu acabei de dizer, sendo um mercado muito grande e com bastante legislação, existe muita legislação e ela está muito bem definida na nossa área de negócio naturalmente, é um mercado que tem um potencial gigante. E, portanto, é um país com 60 milhões de habitantes, com uma energia, uma economia muito forte e, portanto, nós, enquanto empresa que fornece soluções de energias renováveis, como acabou de referir muito bem, solar, baterias, EV chargers, algumas soluções de eficiência energética, é fundamental estar no mercado deste e uma empresa que se quer posicionar e que já se posiciona como uma das principais referências no mercado europeu, tem que estar no mercado francês. E que principais dificuldades e oportunidades é que encontram neste mercado? O mercado francês é um mercado, enfim, não só pela sua dimensão, como também do ponto de vista cultural, é um mercado que tem algumas dificuldades. No sentido, tem um mercado muito administrativo, com muita concorrência. Portanto, é um mercado onde toda a gente quer estar, o mercado francês, não é? Portanto, nós quando entramos para um país desta dimensão, sabemos que vamos sempre encontrar muitos obstáculos, mas é isso que nos faz também crescer. Portanto, eu faço as adversidades e faço a competitividade, eu encontro e tenho modelos de negócio, desde investimento, portanto, realizar investimentos pelos clientes, ter uma equipa muito próxima dos clientes. Portanto, as dificuldades, portanto, muita concorrência, muita burocracia administrativa, transformam-se também em forças
e nós dimensionamos o nosso investimento, daí os 50 milhões que o Carlos referiu muito bem, transformamos este montante e esta nossa postura numa vantagem competitiva. É muito mercado, são muitos concorrentes. Como é que a Greenvolt se consegue distinguir de tantos concorrentes? Nós olhamos, portanto, é um facto, o mercado francês tem desde concorrentes gigantes, portanto, das maiores empresas francesas, as EDF, as Totais, portanto, empresas de grande dimensão, como tem depois também os concorrentes de menor dimensão. Como é que nós nos posicionamos? Somos uma empresa com muito foco no cliente. Portanto, para nós, um cliente é efetivamente um cliente, portanto, não é só mais um. Temos uma equipa de engenharia muito dedicada, muito próxima, temos uma equipa comercial também muito próxima. E depois conseguimos agarrar todas as fases do projeto. Eu chegar a um cliente e dizer, olha, eu dimensiono o projeto, faço o investimento e tenho um casamento consigo durante 10, 15, 20 anos. Portanto, eu estou aqui. Portanto, isso faz muito parte da nossa estratégia de diferenciação e passa efetivamente confiança aos clientes de que é uma empresa multinacional, é um facto que é portuguesa, multinacional, mas que vai cá estar durante muitos anos. Portanto, a nossa grande vantagem competitiva é essa. E com esta experiência em França, que recomendações daria a uma empresa portuguesa que esteja a pensar olhar para este mercado neste momento? Olha, eu diria, naturalmente para o mercado francês, mas se calhar para todos os mercados, é muito relevante que nós conheçamos efetivamente o mercado onde estamos a entrar. E eu quando digo conhecer, em toda a linha. O primeiro ponto, na nossa área de negócio, tem a ver com o enquadramento legal. Eu, para entrar num país, neste caso em França, nós estudamos muito bem todo o enquadramento legal. Portanto, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer, até onde é que eu posso ir. Portanto, o primeiro passo, estar confortável com a legislação. O segundo passo é, efetivamente, ver o potencial do mercado. Se eu tenho clientes, se eu tenho concorrência, o que é que os meus clientes estão a oferecer. Portanto, é muito, muito importante que se faça um estudo de mercado muito, muito detalhado para que nós depois conseguimos trazer algum valor acrescentado. Porque se nós não trouxermos valor acrescentado, então não vamos estar cá a fazer nada. E agora, de forma breve, como é que vê o futuro da Greenvolt em França? O futuro vai ser muito, muito promissor. Portanto, nós já estamos no mercado francês, entramos há 2 anos, portanto, os primeiros 2 anos, o primeiro ano é um ano, enfim, de iniciar processos, procedimentos, recrutar equipas. Contratámos muita gente, aliás, toda a nossa equipa, excepto o nosso country manager, é francesa e, portanto, foi um ano de assimilar processos. Nós estamos neste momento na fase de crescimento e, portanto, fechamos já projetos com algumas das maiores empresas francesas, quer na cadeia de logística, quer na cadeia de distribuição, contratos, estes contratos fechados são contratos a 20 anos, temos um pipeline muito, muito interessante, portanto a equipa está a crescer, a legislação existe, é muito vantajosa e, portanto, o nosso futuro em França vai ser um futuro de crescimento sustentado e vai ser muito, muito promissor e a empresa vai crescer bastante e de uma forma sustentada em França. França tem tudo o que a Greenvolt precisa para crescer, tem mercado, tem uma enorme comunidade portuguesa. Para conseguir destacar-se da concorrência, a estratégia passa por tratar cada cliente de forma personalizada. Quanto ao futuro, o futuro é bastante promissor em França para a Greenvolt.